Matemática, fração. A gente vai ver umas questões envolvendo fração. Aqui o questão 1, vamos pegar aqui o primeiro exemplo. Ó, nós temos uma fração que é 1/5 e 2/5. Como é que você faz para somar essas duas frações? 1/5 mais 2/5. Você só pode somar frações se os denominadores forem iguais. Que é o caso aqui, ó. Por que os denominadores têm que estar iguais? Porque nós estamos falando de frações. E nós estamos falando de frações, quer dizer, pedaços. Os pedaços têm que ser do mesmo tamanho. Então, para ser do mesmo tamanho, tem que ser iguais. Então, no caso, 1/5 mais 2/5, como é que vai ficar? Como os denominadores estão iguais, é só somar os numeradores. Então, vai ser 1 mais 2, que no caso vai ser 3. Repete o denominador. Então, 1/5 mais 2/5 vai ser igual a 3/5. Segundo exemplo. Subtração de fração. É a mesma coisa de soma e subtração, é a mesma coisa. O que muda é que soma e o outro diminui. Aí aqui 6/4 menos 3/4. Se eu pegar, se os denominadores estão iguais, que é o caso, então é só subtrair os numeradores. Então vai ficar 6 menos 3, que vai dar igual a 3. Então a resposta vai ser 3/4. Outro terceiro exemplo. 4/5, só que aqui é uma multiplicação, vezes 3/4, multiplicação de fração. Na multiplicação de fração é diferente da soma e subtração. No caso, a multiplicação você vai multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai ficar 4 vezes 3, que dá 12, 5 vezes 4, que vai dar 20. Aí ficou 12, 20 avos. Só que quando der para simplificar, você tem que simplificar a fração. O que é simplificar? Encontrar outra fração equivalente a essa usando a divisão, certo? No caso, você tem que encontrar um número que divide tanto o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Que no caso, nós temos aqui o 4. 12 dá para dividir por 4 e o 20 dá para dividir por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 20 dividido por 4 dá 5. Então, a resposta vai ser 3/5. O último exemplo aqui é a divisão, no caso a divisão de fração. 5/8 dividido por 6/10. Como é que eu faço para essa divisão de fração? É só pegar a primeira fração, 5/8. No caso da divisão é só pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Que é o inverso da segunda, se é 6/10, vai ficar 10/6. Só faz a troca do numerador com o denominador. E agora é só multiplicar. 5 vezes 10, que é igual a multiplicação de fração. 5 vezes 10 dá 50. 6 vezes 8 dá 48. Ficou 50, 48 avos. Como é o caso aqui, se der para simplificar, simplifica. Como aqui dá para simplificar, você tem que encontrar um número que divide tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. Que no caso nós temos o 2. 50 dividido por 2 dá 25. 48 dividido por 2 dá 24.